Se assim como eu, você é uma pessoa que sempre quis querer meditar, eu tenho uma ideia pra você. Todos os meus heróis em quadrinhos meditam. O Goku medita, o Kuririn medita, o Vegeta medita? Medita! O Goku tem a cápsula de recuperação, o Superman tem a fortaleza da solidão, o Batman tem a Batcaverna. Todos meditam. Demolidor, Justiceiro, Wolverine, os samurais, o Ryu. É um lance bem da cultura japa, né? A meditação. Toda essa galera aí treina, puxa ferro e medita. Já havia tentado várias vezes, mas só de pensar e não pensar em nada já era uma dificuldade absurda. Minha mente ansiosa fritava a 10, 100 projetos por minuto. Tentei algumas vezes sozinho, mas deu água, insisti, depois esqueci e segui. Daí fui ao Japão, não para meditar. Fui visitar minha irmã, que morava por lá, em janeiro de 2005. E foi nesse voo que conheci o parkour e foi quando assisti pela primeira vez o documentário Jump London. E o bang mudou minha vida. Conheci alguns dos meus melhores amigos por conta disso, no BR e na gringa. Eu ainda não sabia, mas a prática que tenho com o parkour já era uma prática meditativa. Em 2010, pude meditar com um herói pessoal que conheci através do parkour, Stefan Vigru. Nesse período, continuei curioso pela cultura japonesa, pelos samurais e cerimônias. Kurosawa, Ozu, Ozoguchi foram grandes guias nesse período. Musashi também e depois Yoshi Oida. Acho que foi lendo Léo Babauta, do Zen Habits, que encontrei uma frase sobre o Japão que virou um mantra para mim. Quando eu estiver regando a planta, regue a planta. Procurei de novo, mas não encontrei, e era alguma coisa mais ou menos assim, que quer dizer, não pense se deixou o forno ligado, se trancou a porta ao sair de casa, se está atrasado para algum compromisso. Só regue a planta. Qualquer ação, mesmo as mais triviais, devem ser realizadas com atenção e intenção. Para regar a planta da melhor maneira que posso, devo prestar atenção ao regar a planta, com intenção. Carreguei esse mantra para tudo que fazia então, teatro, música, parkour. Se estiver fazendo um salto, faça o salto. Mas o lance com a meditação continuou dormente. Ideias são como peixes. Se você quer pegar um peixe pequeno, basta ficar na parte rasa. Porém, se quiser pegar um peixe grande, você deve mergulhar em águas profundas. Pouco depois, conheci David Lynch pessoalmente. Já havia visto todos os seus filmes. Nada a ver com meditação aí. I close my eyes. Ele fez uma tour para promover o livro dele sobre meditação transcendental. Na época eu admirava David Lynch, o diretor. Vi suas pinturas e passei a admirar David Lynch, o artista. Li o livro e passei a admirar Lynch, a pessoa. O reencontrei novamente, pessoalmente, no Festival of Disruption, um fest que ele produz e faz a curadoria para estimular a galera a meditar. Estavam por lá também Francis Ford Coppola, Mike Patton, RZA, Grace Jones, um bang animal que aconteceu no Ace Hotel de Los Angeles, aqui na Califórnia. Tô emocionado, velho, de verdade. A gente tá no Ace Hotel, onde acontece esse fim de semana o Festival of Disruption do David Lynch. E aqui era onde era o prédio da United Artists. Os escritórios do Charles Chaplin viraram quartos. Palestra do Francis Ford Coppola, mano. When you are directing, always sit in the same place right next to the camera. Here's the camera. Here's where the director should sit. Life is filled with abstractions, and the only way we make heads or tails of it is through intuition. Intuition is seeing the solution. Anos mais tarde, depois do Japão e Europa, morando em São Paulo, Rafa e eu e a espaçonave recebemos em casa a Tânia Mujica para uma conversa sobre meditação e gravamos esse papo.
Queria então que a gente falasse um pouco sobre os mitos da meditação. Quando a gente ouve falar de meditação, a primeira coisa que a gente acha é que a gente tem que parar de pensar. E você tem um approach, né, uma forma de abordar a meditação que é, na minha opinião, muito mais possível. Fala pra gente sobre o que se acha que é meditação e o que você de fato acredita que ela é. Sim. Começando pelo que você falou, né, que também está no inconsciente coletivo. Meditação é parar de pensar. Não, meditação não é parar de pensar. É uma das coisas que pode acontecer como consequência em alguns breves instantes, mas não necessariamente é meditação. Veja só, para entender bem sobre os mitos e desmistificar os mitos da meditação, a gente tem que entender o que é meditação. Mas a melhor maneira de entender o que é meditação é entender o que não é meditação. Então, não é meditação quando você está trabalhando durante o dia e não vê a hora de estar na sua cama e por fim descansar. Você não está no agora. Você está ali na sua cama, que ainda não está, não existe nesse momento. Está pensando no futuro. Então, não está meditando. Quando você chega por fim na sua cama, deita para descansar, você se lembra de todas as coisas que não fez passado. Ou todas as coisas que tem que fazer amanhã, futuro. Não está no presente. Meditação é você se ancorar e se conectar com o agora. Agora, se eu observar meus pensamentos, no momento exato que eles estão acontecendo, por exemplo, eu estou escrevendo e eu percebo que não paro de pensar em uma situação que me aconteceu ontem, tá? Meu pensamento sobre ontem. Mas se eu observo o meu pensamento, esse pensamento está acontecendo onde? No passado, no presente ou no futuro? No presente. Eu estou meditando em cima do meu pensamento. Então, não necessariamente tem que estar esvaziando a mente por causa disso. Só que o fato de você se conectar no agora faz com que, como consequência, esvazie a mente. Por exemplo, eu estou aqui, por exemplo, com a cachorrinha e eu estou ancorada no presente. No presente, posso utilizar meus próprios 5 sentidos, nesse caso, o tato, certo? E eu presto atenção no pelo, presto atenção nos seus olhos, faço carinho. Não há necessidade de pensamento nesse momento. Eu me conecto com a textura. Então, por alguns instantes, eu esvaziei a minha mente. Também é meditação. Então, é uma consequência, porém não é meditação. Outra coisa que falam sobre meditação é que é se desconectar. Né? Mas é todo o contrário. Porque elas falam assim, nossa, é tão legal ver você meditando no centro de São Paulo. É como se você não estivesse. Se desconectasse do centro, não é o contrário. Eu estou prestando atenção em todos os cheiros, em todos os sons, em todas as nuances de cores, de luzes. Eu estou tão conectada no presente que não há espaço para outras coisas. Não há espaço para o futuro ou o passado. Entende? Então é se conectar. Algumas pessoas acreditam que também meditação é ligar o foda-se. Mas é tudo o contrário, porque foda-se parece não me interessa nada. Mas meditação é se importar com o que acontece, se importar com os meus sentimentos, me importar comigo mesmo, com o outro, com o que está acontecendo, com o que está acontecendo no agora. Se você está afagando o pero, afague o pero. Essa também pode ser uma prática meditativa. O que ela disse acendeu uma sinapse, uma conexão direta com o regue às plantas. O desejo de meditar ficou mais forte, insisti de novo, não rolou ainda, segui. Daí, Rafa e eu fomos a BH entrevistar as irmãs Elad, Andréia e Renata Capai, e foi quando a chave da meditação ligou, virou, girou, funcionou. E o que acontece no nosso cérebro quando a gente medita? Eu sei que você estuda bastante, então vamos tentar trazer um pouquinho disso que você tem aí. Vou voltar um pouquinho nas aulas de biologia, topa? Topa. A gente tem uma ponte entre o nosso corpo e a nossa mente, que é o sistema nervoso. E a gente tem o sistema nervoso parasimpático e o simpático. Quando a gente está nesse piloto automático, nessa sensação de ansiedade, de reação às coisas, medo, fragilidade, raiva, irritação, qualquer desequilíbrio, exatamente, significa que o nosso cortisol está lá em cima porque o nosso sistema nervoso simpático ele está acionado. Ele tem muito a ver com a nossa época primitiva, que a gente precisava se sentir
que a gente precisava ir atrás de comida e correr do leão. Era por sobrevivência. Só que o nosso cérebro, apesar de tantos anos, ele não evoluiu nesse ponto de entender que um estresse que eu tenho na hora que eu levo uma fechada no trânsito, quando alguém me responde de forma grosseira, o meu cérebro não entende que eu não estou em estado de ameaça. Ele não consegue distinguir, né? Ele não distingue. E aí o que acontece? Eu me sinto em estado de ameaça. Ruminando o pensamento, preocupada, tensa. E o que acontece? Nesse estado todo, a gente entra em estado de desequilíbrio. Por quê? Se for uma real ameaça, ótimo, o sistema nervoso simpático nos protegeu. Mas como nunca na maioria das vezes não é, ai, eu tô tensa, eu tenho que fazer as coisas, ai meu Deus, como é que vai ser o dia de amanhã, eu tenho que planejar, como é que vai ser o ano de 2018? Aqui, a minha respiração muda, os meus ombros se contraem, os meus batimentos cardíacos se aceleram. E é nessa hora que o cortisol sobe? Nessa hora o cortisol sobe e desencadeia todo o processo emocional. Olha só, a ponte entre o corpo e a emoção. Emocionalmente, a minha visão fica restrita, eu não consigo ver o todo da situação, eu não consigo tomar decisão. Por quê? Justamente porque eu estou nesse estado de ameaça. E aí você me pergunta, né? E aí, como que eu faço então para desacionar? A gente tem que acionar e ativar o sistema nervoso parasimpático, que tem a ver com a calma, com o relaxamento, com a pausa. E na verdade, o primeiro ponto pra gente fazer isso, como que é? Respirando. Então, a gente não dá muito valor à respiração, né? Mas a respiração é o primeiro ponto onde eu respiro lentamente, profundamente. Nesse momento, a gente tem um nervo vago, que é o nervo mais importante do nosso corpo, que ele conecta os principais órgãos do nosso corpo, cérebro, pulmão, coração e etc. E quando eu respiro dessa forma, eu mando uma informação para o meu cérebro de que está tudo bem, e ele começa a produzir ocitocina, beta-endorfina e acetilcolina, que lentificam as ondas cerebrais e diminuem os batimentos cardíacos e corta o cortisol e a noradrenalina. O mindfulness é traduzido como atenção plena, né? E o que isso significa? O que é atenção plena? É você estar presente em tudo que você faz, que é uma coisa que as nossas crianças de hoje não sabem mais fazer. Nós, quando éramos crianças, a gente sabia fazer. Se a gente estava assistindo sessão da tarde, era sessão da tarde. Se a gente estava brincando na garagem ou no play do prédio, que antigamente não tinha, você estava brincando. Hoje, a criança assiste televisão, mexendo no celular da mãe ou no tablet e conversando com alguém. Então, isso é uma coisa que a gente está tendo que resgatar. Então, mindfulness vem para ajudar nisso. Vai escovar os dentes? Escove os dentes. Você vai acordar, acorda, perceba que você está acordando, né? Espreguice, olhe o seu movimento, sinta a sua roupa no seu corpo, enfim, faça o que você precisa fazer, esteja presente naquele momento. Você não precisa estar de olhos fechados, você não precisa estar num ambiente propício para que você faça a sua prática. Às vezes eu dirigindo, quando eu preciso me preparar para alguma reunião, para algum atendimento que vai ser mais desafiador para mim, eu vou dirigindo, desligo o som e só vou respirando e prestando atenção naquilo que eu estou fazendo. É como se eu estivesse tirando a poeira de tudo que tem na minha mente e eu consigo voltar para mim. O nosso corpo, ele dá muitos recursos pra gente, né? Então, às vezes, quando eu vou atender algumas pessoas que falam, o que você tá sentindo? A pessoa fala assim, não sei, mas eu tô sentindo um negócio aqui, tá? Então vamos começar daí. E de fato, às vezes, eu tô sentindo um aperto no peito, um bolo na garganta, que eu falo assim, gente, por que eu tô sentindo? É só parar. Peraí, de onde que veio? Você vai fazendo uma investigação e vai respirando. Você não precisa tentar controlar o que aconteceu, ou então tentar interpretar ou reinterpretar. Não! Só pelo fato de você entender que você chegou ali por causa daquela causa, você já fez uma mudança extraordinária no seu estado emocional. Então, o que eu sempre falo, às vezes eu atendo pessoas que são muito ansiosas, estão passando por um processo, eu vou mandar elas, vão meditar, vai causar mais estresse. Então, o que eu falo é, 2 vezes por dia, na hora que acorda, que é mais fácil porque a pessoa ainda está tranquila, e antes de dormir,
fazer 2, 3 minutinhos de respiração lenta e consciente. Pode ser de olho aberto, pode ser olhando para alguma coisa, pode ser observando alguma coisa. Eu acho que esse é o ponto de partida. Pronto, saquei de vez que para meditar não precisava ficar pensando em nada. Eu poderia meditar com intenção. Daí meio que gamifiquei a parada, joguei fora o Candy Crush e instalei o app Insight Timer. Desde o dia 18 de fevereiro de 2018, eu medito todos os dias, ainda não faltei um sequer. Comecei a meditar à noite, já na cama antes de dormir. Experimente, se você cair no sono, tudo bem. Passei a dormir melhor por conta disso. Depois comecei a meditar depois do almoço e acabava cochilando também. E aí resolvi tentar aproveitar a vibe da meditação, pós-meditação, durante o dia. E adotei meditação por 10 minutos como a primeiríssima coisa que faço ao acordar às 5 da manhã antes de escrever, que também pode ser uma prática meditativa, assim como ilustrar ou tocar algum instrumento. Fica a dica. Se você tem dificuldade de meditar, mas quer ver de qual é, sugiro que experimente com o aplicativo como Insight Timer ou Headspace. Eles te fornecem opções para uma meditação orientada, como uma prática guiada mesmo, ou umas opções mais como sons relaxantes, que no início eu sentia que exigia um pouco mais de esforço de mim. E se liga, 1 minuto, 2, 5, 10, meia hora, não importa qualquer duração que você medita, conta. Se fizer isso mais de uma vez no dia, a coisa empilha e vai somando esses minutos. Então, quando eu saquei e comecei a ver o resultado, mais foco, menos baixo astral, mais produtividade, ficava mais descansado, eu passei a meditar mais de uma vez no dia. Hoje eu não faço isso muito, às vezes vai 5 minutos aqui e 5 minutos ali. Então eu espero que esses apps te ajudem nessa. E se curtiu esse bang, por favor, comente aí embaixo e compartilhe essa ideia. Ajuda nós, mande para um amigo que você quer convidar para meditar com você, ou que acha que pode tirar algum proveito da meditação, beleza? Acredite nessa, coragem, você também pode meditar se quiser, com os aplicativos, ajuda bastante. E é isso, para esse lance crescer, preciso mesmo desse help para promover essa ideia. Convide os amigos para se inscrever no canal, para ficar ligado aí nas próximas atividades que rolam por aqui e me acompanhar nessa jornada também, certo? É isso, eu fico por aqui, valeu, é nóis!